Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai tratar do capítulo 25 do livro Palavras de Vida Eterna, cujo tema, o título é Ouvirás de Certo. E ele começa esse capítulo, esse livro ele é editado por Emmanuel e psicografado pelo Chico Xavier, com o versículo que fala assim: salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Essa frase foi dita inúmeras vezes, durante o ato de crucificação de Jesus. Então, aqueles soldados que lá se encontravam, e mais os povos que não acreditavam em Jesus e nas suas palavras, ficaram provocando Jesus, mesmo ele estando crucificado. Esse é um ato de extrema crueldade, Imagine, se nós imaginarmos que Jesus naquela condição extremamente dolorosa e as pessoas ali embaixo fazendo brincadeiras com essa atitude. E os atos de crueldade, eles têm se manifestado, a gente não tem observado todos os dias, seja na televisão, seja na rua, seja em vários lugares, as pessoas em grau maior ou menor, elas continuam praticando crueldade. Parece que esse é um sentimento que a gente não consegue ainda tirar dos nossos corações. Embora algumas situações mais graves nos incomodam, tem aquelas do dia a dia que a gente já está se acostumando, A gente está vendo uma série de crueldades e se acostumando. Uma delas que tem me chamado bastante atenção, eu acho que de vocês, tenho certeza de vocês também, é com relação aos moradores de rua, Se a gente parar para pensar um pouco o que é essas pessoas, quem são essas pessoas. Outro dia eu estava vendo o depoimento de uma, de quase meia hora no podcast que tinha no YouTube, e eu fiquei impressionado com a história da pessoa. E às vezes a gente ouve um depoimento desse e alguém fala, ou até mesmo a gente pode pensar, poxa, porque não está assim porque ele quer, se ele quisesse ele teria mudado de vida. Será que realmente é isso, Será que o que esse nosso irmão está passando ali não é uma expiação das mais dolorosas? Será que é livre-arbítrio alguém optar por ter uma vida dessa, Não é possível que a gente conceba um pensamento desse. E não só esse tipo, eu só citei um bem pequenininho, um bem talvez trivial, Muitos piores existem. Mas a gente vai ter a crueldade das atitudes, Como, por exemplo, as pessoas, a gente tem visto diariamente as pessoas ateando fogo nesses nossos irmãos, os moradores de rua. Tem também a crueldade das palavras, só para a gente ilustrar um pouco essa questão da crueldade, São palavras mal faladas. Então são aquelas palavras que ditas nos machucam, nos magoam ou magoam outras pessoas, que não teria a menor necessidade de serem ditas, que vão trazer para essas pessoas, na verdade, depressão, tristeza, angústia. Então, se eu não posso ajudar, pelo menos que eu não atrapalhe, Se eu não puder levar uma palavra de carinho, de conforto, uma palavra de bem-estar, de otimismo, de coragem, pelo menos que eu fique calado, Mas a gente às vezes nós perdemos oportunidades ímpares, às vezes, de permanecermos calados, E deixamos assim de fazer o bem, aquele nosso irmão que se encontra na nossa frente. E essa obra de Emmanuel, ele faz vários questionamentos que chegam a ser até provocações. E ele começa assim: se te encontras realmente empenhado na execução do bem, ouvirás de certo as provocações do mal em todos os instantes de testemunho.
como as provocações que foram feitas para Jesus na hora da sua crucificação. E a primeira provocação que ele faz é assim, ó: se em verdade vives à procura do Cristo, por que choras sob o fardo das provações? Se realmente eu acredito, se realmente eu creio em Cristo, né? Ou eu tento pelo menos seguir seus passos, porque eu choro com os meus fardos, porque eu reclamo, né? Ou às vezes nem são tão pesados e eu acho que são extremamente pesados. Será que se eu olhar para trás, se eu olhar para o lado, olhar para o semelhante, eu não vou achar alguém com um problema muito maior que o meu? Será que não é a minha fé, que é pouca? Será que eu consigo mensurar a minha fé? A gente consegue quantificar a nossa fé, será? Eu acho que a gente consegue se a gente passar por uma dificuldade muito grande, se a gente passar por uma dor muito forte, a perda de um ente querido, um trauma extremamente forte, talvez a gente consiga quantificar. E a minha fé, ela é tanto maior quanto maior for a minha resignação e menor for a minha revolta. Quanto mais eu me revoltar com as minhas angústias, com as minhas tristezas, com as minhas dores, menos fé eu tenho. Talvez seja menos evoluído espiritualmente. É sempre bom nós lembrarmos que estamos num planeta de provas e expiações. E aqui é o local exato para que nós desenvolvamos a nossa fé, para que a gente progrida nessa encarnação, para que a gente chegue numa próxima encarnação pelo menos um pouquinho melhor do que quando chegamos nessa, né? Que a gente utilize esse tempo que a gente tem encarnado para purificar, né, ou melhorar a nossa fé. Um outro questionamento, uma outra provocação diz assim, ó: de que te serve a fé para o caminho de tanta dor? Ela serve para aliviar os nossos sofrimentos. É difícil, às vezes uma boa palavra nos ajuda, mas é difícil a gente pensar em passar por uma dor sem ter fé, sem acreditar em alguma coisa superior, sem nos conectarmos com essa força superior. A fé nos dá força, nos prepara, né? Nos anima. A gente não pode esquecer que a fé, ela amenizando a nossa dor, ela nos prepara, né? Nos prepara para todos os sofrimentos que vamos enfrentar pela frente. Essa dor, ela é boa quando ela é entendida. Se nós passarmos por uma dor muito forte e nos revoltarmos, com certeza ela não terá valido a pena, né? Eu não consegui entender que eu estava nesse momento precisando aprender aquilo. Eu precisava passar por aquele momento de dor para eu entender, mesmo eu não sabendo o que eu fiz numa vida anterior, que eu teria que passar por isso agora, né? Ninguém sofre ao acaso. Jesus, Deus, a espiritualidade maior, seja qual for, não vai mandar para a gente nada de ruim, se não merecermos. A verdade é bem essa, se não tivermos feito alguma coisa tão de ruim em outras vidas. Um outro questionamento é: se és médium com tarefa na caridade, onde estão os espíritos protetores que te não aliviam as amarguras? A mediunidade é uma faculdade que as pessoas desenvolvem. Então todos nós aqui podemos ser médiuns, desde que nos empenhamos, desde que desenvolvamos essa faculdade. Mas a mediunidade, ela não livra ninguém do mal. Não é
um álibi para a prática do mal. Ela exige do médium vigilância constante dos seus pensamentos, das suas atitudes, dos maus pensamentos, das energias negativas. E nós vamos encontrar médiuns do bem, que estão dispostos a resgatar aqueles nossos irmãos que se encontram perdidos e encaminhá-los para o plano superior. Nós vamos encontrar, por exemplo, Chico Xavier, Divaldo Franco, médiuns de extrema ostensividade e de uma caridade imensurável. Mas também nós vamos encontrar médiuns do mal. Recentemente a gente teve nas mídias, né, um médium que fazia muito mal para as pessoas, que se deixou-se levar pela, talvez, fascinação, talvez se achando superior, né, não seguindo os preceitos que devem ser seguidos. É um livre-arbítrio. Todo médium sabe que se ele se conectar com o mal, ele vai atrair o mal. Se ele se conectar com o bem, ele vai atrair o bem. Então, depende única e exclusivamente dele. Se guardas confiança em Jesus, mostra-te livre dos obstáculos. Essa é outra provocação. Confiar em Jesus não nos livra das nossas mazelas passadas. Nós temos que aprender com os nossos próprios erros. Por mais que eu creia em Jesus, por mais que eu acredite, se eu me conectar com o mal, se eu pensar no mal, não tem como isso não acontecer, né? Jesus, ele não vai falar para você, meu filho, não faz isso. É o livre-arbítrio, cada um faz aquilo que acha que deve. Quando vamos reencarnar, a gente passa por um processo que chama o planejamento espiritual. E no planejamento espiritual, embora não lembramos nessa encarnação, é definido aquilo que queremos fazer na nossa próxima encarnação. Só que não vem ninguém para nos controlar. É o livre-arbítrio. Eu sei o que é certo e eu sei o que é errado. Cabe a mim se eu vou fazer o certo ou se eu vou fazer o errado. Se eu fizer o certo, ótimo, eu progredi espiritualmente. Se eu fizer errado, eu vou ter que pagar por isso. Uma outra reflexão importante: se louvas o Espiritismo como doutrina de luz, por que te demoras nas sombras das aflições? A espiritualidade tem uma ferramenta importante para nos ajudar nas nossas aflições, né? Que são as reencarnações. As reencarnações, elas são justamente um período que a gente tem aqui na Terra para purificar, para nos purificarmos, para nos melhorarmos, para progredirmos espiritualmente. Só através dela nós vamos evoluir e vamos eliminar então as nossas aflições. E Emmanuel diz: converterás o espiritismo na tua senda, em força educativa da alma, sem exigir que o mundo se te afeiçoe às conveniências. Para isso, nós devemos buscar a luz onde a luz se encontra. Como? Nos melhorando incansavelmente. É a busca da luz, é a busca da perfeição espiritual, da qual, com certeza, estamos todos bastante longe. Mas o importante é darmos sempre o primeiro passo, né, em direção à nossa purificação espiritual. Desculpar toda ofensa, difícil, né? Perdoar com o coração. Isso, desculpar toda ofensa, o Wagner fala uma coisa bastante interessante, que é assim, ó: a desculpa, ela deve ser pedida ou utilizada no momento leve. Eu bati sem querer na pessoa, desculpa, uma coisa levinha. Perdoar é muito mais profundo, né? Perdoar passa pelo nosso coração, passa pelo nosso entendimento,
passa pelo nosso arrependimento. Aí realmente a gente vai perdoar e tentar ser perdoado, né, que também é importante, com o nosso coração. Eleger na fraternidade a tua bandeira é a caridade. A gente poderia traduzir essa frase como sendo a caridade, né? Que é tão importante que tenhamos a nossa caridade sempre aflorada, nos dedicando cada vez mais aos nossos irmãos. É um trabalho que realmente engrandece e nos melhora para a próxima encarnação. Conjugar o verbo servir onde estiveres. Eu certa vez escutei uma frase de um professor que ele falou o seguinte: quem não vive para servir, não serve para viver. E realmente tem um trocadilho aqui, mas bastante interessante, né? Servir é um ato de caridade, é se abrir, se dispor a servir, a ajudar, né? A gente precisa estar sempre com esse sentimento bem presente na nossa vida. Começar o trabalho de redenção em ti mesmo. O que seria isso, né? Começar a nossa reforma íntima. Começar o trabalho de redenção é começar por nós. Se nós queremos que o nosso meio melhore, se o nosso irmão melhore, se a nossa casa melhore, se o nosso trabalho melhore, se o nosso centro melhore, nós começamos por nós. Nós temos que nos melhorar. Porque é muito fácil. A gente, na maioria das vezes, acha que o outro deveria mudar e que a gente está sempre certo. Será que não é o contrário? Que a gente está errado, né? E está vendo no outro e o outro pode estar certo? Então são visões e pontos de vista que precisa a gente estar sempre muito atento para que não nos enganemos. Orar por quem te fira ou calunie. Nossa, orar por quem me feriu ou por quem me caluniou é difícil. É realmente um ato de amor, né? É um ato de caridade. Amar os próprios adversários é não alimentar a vingança. Sentimento ruim, né? Uma energia ruim e que com certeza nos trará péssimas vibrações. Ajudar sem exigência. Bom, ajudar só por servir, sem interesse, sem pensar em mais nada, só ajudar, única e exclusivamente, se dispor um tempo do seu dia, uma roupa, uma comida, ajudar, simplesmente ajudar, né? De coração aberto, limpo, com boas energias e com boas vibrações. Esses últimos questionamentos, essas últimas provocações que a gente comentou aqui, né? É um bom roteiro, seria um bom roteiro, ou é um bom roteiro, para nos melhorarmos, né? Se conseguirmos vencer algumas dessas provocações, alguns desses questionamentos, seria uma vitória muito grande para a gente. E para finalizar, eu queria deixar uma reflexão. A pior ambição do ser humano é querer colher aquilo que não plantou. Desejo a todos uma excelente semana, que tenham muita luz, muita paz. E agora vamos passar então para o nosso passe magnético. Boa noite.